Você já ouviu que o teu metabolismo é lento e que talvez é por isso que você não consiga emagrecer? Se eu te falar que o problema não é o metabolismo, mas como você está tratando ele. Hoje eu vou abrir a sua cabeça para você entender como funciona de verdade o gasto energético do seu corpo. Se o seu corpo parece que está travado, cansado, sem energia e o peso não sai do lugar, esse vídeo é para você. E para você também se desvencilhar desse mito do será que tal alimento acelera o metabolismo? Será que tal suplementação vai acelerar o meu metabolismo ao ponto de ser significativo? Então você quer aprender de verdade como acelerar o teu metabolismo? Fica aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto que eu quero entrar aqui é desmistificar o tal do metabolismo. O metabolismo não é uma coisa que funciona bem ou mal. Ele é o resultado de várias engrenagens funcionando juntas, como por exemplo a sua alimentação, seu movimento, seu descanso. A maior parte do nosso gasto energético calórico, por exemplo, não vem do treino. Vem do que chamamos de TMB, ou taxa metabólica basal. Só ela representa cerca de 50 a 70% do gasto energético total, que é justamente aquilo que o seu corpo gasta em repouso só para manter você viva, as suas funções vitais ali acontecendo. Por exemplo, o seu coração está batendo, a sua respiração está acontecendo, o seu cérebro está funcionando e todas as funções vitais dos nossos órgãos. Eu vou colocar aqui na tela uma foto para representar como funciona esse gasto energético total. Pensa na ideia de um gráfico, onde a gente tem 100%. E dentro desse gráfico de 100%, nós temos três variáveis. E cada variável corresponde a uma quantidade para poder ter o valor total ali dos 100%. Então, quando falamos de taxa metabólica basal, é cerca de 50 a 70% desse gasto energético total. Então, você percebe que aquilo que precisamos ao longo do dia, a maioria vem daquilo que o nosso corpo precisa? Cerca de 15 a 30% vem justamente do gasto de atividade física programada ou não programado. E 8 a 15% vem do efeito térmico dos alimentos. E falando ainda sobre essa taxa metabólica basal, ela é influenciada pela nossa massa livre de gordura, ou seja, o quanto que eu tenho de músculo é muito importante. Por quê? O tecido muscular, ele gasta mais do que um tecido gorduroso. Por isso que do ponto de vista fisiológico, inclusive, é até mais fácil você acumular esse tecido gorduroso do que você acumular massa muscular. Por quê? Porque o nosso corpo demanda mais energia para poder construir e segurar essa massa muscular e o nosso corpo, do ponto de vista evolutivo, nós sempre queremos economizar. Nós temos uma fisiologia poupadora. Então, essa taxa metabólica basal ela é influenciada pela massa livre de gordura, massa gorda, peso corporal, idade, sexo, genética e, obviamente, também a intensidade do treino. Então, a gente já sabe que quando falamos de metabolismo, precisamos cuidar e precisamos analisar bastante a nossa taxa metabólica basal. E para isso, nada melhor do que você ter uma boa composição corporal, onde você tem mais músculo do que gordura. Por isso que o treino ele é tão importante, minha sagaz. Aí vamos para o nosso segundo passo, que é justamente a atividade que você nem conta. O segundo maior fator é a atividade física, mas calma, não é só a academia que vai contar aí ou o treino que você faz. Nós temos duas categorias, tá? A programada, que é o exercício físico mesmo, de 15 a 30%, e a não programada, que são os movimentos ali que você faz no seu dia a dia. Como, por exemplo, andar, subir escada, você passear com seu cachorro, tudo isso consome energia. E se você for analisar hoje, a maioria de nós temos esse fator da atividade física lá embaixo. Por quê? Porque nós passamos basicamente o dia sentada. A nossa profissão hoje, a maioria, exige essa dinâmica de ser mais sedentária, sem contar nas tecnologias que nós temos controle, temos escada rolante, nós temos elevador, nós temos um famoso iFood que pedimos comida e aquela comida chega na nossa casa e quando chega, nós ainda temos preguiça de descer para poder pegar aquela comida, não é? Nosso carro, por exemplo, o vidro é automático. Então, se você for olhar, hoje o nosso movimento do dia a dia, ele é muito pouco. A gente não anda na rua, né? Por N fatores, questões de clima e também, principalmente, segurança muitas vezes. Então, tudo isso faz com que essa nossa parte do metabolismo, ela seja mais reduzida mesmo. Por isso que muitas vezes o fato do treinamento, o fato do exercício físico, ele vem para preencher um movimento que não está acontecendo na sua vida no dia a dia. Você percebe, por exemplo, na época dos nossos avós,
O nosso avô, a nossa avó, normalmente passava o dia se movimentando. Cuidava da casa, cuidava dos filhos, e saía, e levava filho para o colégio, e voltava. E normalmente tinha também esse cuidado, muitas vezes rural, então passava o dia no movimento, o que não é mais a nossa realidade. Eu já tive paciente que, inclusive, achava que o metabolismo era o problema, mas na prática, essa pessoa passava o dia todo sentada. Então, ajustando pequenos hábitos, o corpo começou a responder. Como, por exemplo, subir mais lance de escada, andar mais, deixar o seu corpo mais no movimento. Então, além de incluir mais esse movimento do dia, óbvio, com a inclusão também do treino e o ajuste da alimentação, esse metabolismo respondeu. Mas com o básico bem feito e não com pílulas mágicas que muitas vezes promete para você. E esse gasto de atividade física, ela vai ser influenciado também pela genética, pela idade, pelo sexo, ambiente e as atividades programadas também. Ela vai ser influenciada pelo exercício físico, no geral, né? Porque tem exercício físico que você vai gastar mais energia. Por exemplo, exercício de cardio tende a gastar mais energia do que o treino de musculação. Quando eu falo exercício de cardio, eu tô falando de um cardio mais moderado e não simplesmente uma caminhada muito leve, tá? E quando falamos de construção de músculo, você precisa do treino de musculação acontecendo. O cardio, ele vem para poder complementar um exercício, para poder complementar esse gasto, para poder trazer saúde mitocondrial para você. Maleno, que é isso? Mitocôndria é uma organela que você tem dentro da célula, que ela ajuda a queimar a sua energia. Então, quanto mais mitocôndria funcional você tem, você queima melhor essa energia que você quebra o déficit calórico. Então, a mitocôndria é bem importante no processo de emagrecimento. Assim também, como o treino de cardio, ele é muito importante para a parte cardiovascular. Então, o ideal é sempre a gente combinar a parte cardiovascular, a parte de cardio, junto com a musculação. Porque só a musculação vai fazer com que você construa músculos. E por último, o que influencia também é o efeito térmico dos alimentos. Outro ponto importante que muita gente não sabe é justamente esse efeito térmico dos alimentos. Seu corpo gasta energia para poder digerir aquilo que você come. Por isso que vem daí aquele mito que você precisa comer a cada 3 em 3 horas. Porque o que é que se pensava antigamente? Se você comer a cada 3 em 3 horas, o seu corpo vai estar gastando energia para poder metabolizar aquela comida. No entanto, a conta não fecha. Porque a energia que você coloca na entrada não vai compensar a caloria que você está colocando para dentro. E se a gente pudesse afirmar que comer a cada 3 em 3 horas acelera o metabolismo, a gente poderia também falar que jejum, ele trava, ele lentifica o teu metabolismo. E isso é errado. Então, esse efeito térmico dos alimentos, ele vai determinar a quantidade de caloria gasta pelo nosso organismo no processo de digestão e absorção desses alimentos. E olha esse dado. Proteína tem um efeito térmico muito maior do que os carboidratos e gordura. Quando a gente fala ali de carboidrato, cerca de 5 a 10%. Quando falamos de proteína, cerca de 20 a 30%. E quando falamos de gordura, cerca de 0 até 5%. Ou seja, além de dar mais saciedade, a proteína também vai acelerar um pouco esse gasto calórico. Por isso que a dieta equilibrada, com boas fontes de proteína, vai fazer uma diferença direta na forma que o seu metabolismo trabalha. Você não precisa viver no ovo e frango, mas você precisa entender a importância da qualidade alimentar na sua energia. E óbvio que esse efeito térmico dos alimentos também é influenciado pela composição da sua alimentação, atividade física, se você está no quadro de obesidade ou não, ou resistência insulínica. Então você já entendeu que existem fatores que influenciam, né? Existem esses fatores individuais de sexo, idade, genética, composição corporal, intensidade do treino, mas nenhum deles é uma sentença. Com método e uma estratégia e constância, o seu corpo, ele responde. Então, antes de falar que o seu metabolismo é ruim, que o seu metabolismo é lento, de culpá-lo, olhe para a tua rotina, olhe para os teus hábitos, para a tua alimentação, para o teu movimento. E se você quiser entender como montar um plano, como funciona com o seu corpo e a sua rotina de verdade, eu te convido para entrar no meu desafio Seca Leve. Ele é um desafio de 21 dias para você aplicar uma nutrição com base em comida de verdade, estratégia leveza e resultados reais. Vou deixar na descrição para você. Vamos destravar a sua energia, a sua rotina, o seu metabolismo de verdade.